Continuar então a nossa aula de Filemon. E hoje, como a gente já estava conversando aqui, hoje de fato é o ponto central da carta de Paulo a Filemon. E quando a gente olha para o tema relacionamentos transformados, e você começa a ver a relação entre Paulo, Filemon e Onésimo, né? Você tem aí esses três personagens aí que aparecem na carta, né? Vocês já foram apresentados aí ao tema, expostos a todo o tema da carta, que fala a respeito de reconciliação, a respeito de comunhão, né? E uma pergunta, aliás, duas perguntas que eu tenho para a gente pensar hoje, e a minha expectativa é não de dar a resposta a essas perguntas, mas que eu quero fornecer para vocês subsídios para que vocês comecem a construir a resposta para essas duas perguntas ao final da aula. A primeira pergunta é: quanto vale uma vida transformada? Qual o valor que tem para você uma pessoa transformada em Cristo Jesus? E a segunda pergunta, que ela está diretamente relacionada à primeira, é: qual o preço da reconciliação? E aqui eu estou falando da reconciliação, não reconciliação com Cristo. Sim, isso a gente já sabe que não tem preço, ou melhor, o preço foi a vida de Jesus. Mas qual o preço que você está disposto ou disposta a pagar pela reconciliação com outra pessoa, né? Com um irmão em Cristo? Então, são essas duas questões aqui que a gente vai olhar, a gente vai pensar, e eu não tenho expectativa de dar uma resposta objetiva para vocês sobre isso, mas sim que a gente tenha condições de pensar a respeito disso. Quanto vale uma vida transformada e qual é o preço da reconciliação? Até onde você está disposto a ir para encontrar a reconciliação com o irmão em Cristo, com alguma outra pessoa? Porque é verdade que todos nós já fomos ofendidos por alguém, ou agredidos verbalmente, fisicamente, enfim. Pessoas, pecadores, né? Com pecadores, dá atrito, dá problema, né? E vira e mexe, precisa haver perdão, precisa haver reconciliação. E Filemon, ele aborda principalmente esse aspecto, né? Por isso o tema que foi usado aqui de relacionamentos transformados. Tá bom? Então eu coloquei aqui o texto que a gente vai estudar e eu vou ler para vocês, se você puder acompanhar, Filemon, versículo 8 até o versículo 20, tá? Filemon 8 até 20. Você pode ler aí, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia, mesma versão. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus, sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. E eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele venha a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Vamos lá. Quem era Onésimo? Vocês já sabem quem era Onésimo. João já falou quem era Onésimo, um escravo que provavelmente havia roubado, feito alguma besteira lá e fugiu. E aí ele se encontrou com Paulo
e ele se converteu. E agora Paulo então está falando, está intercedendo diretamente por Onésimo, né, a Filemão. Olha, recebe esse cara aí, né? Ele errou, ele fez besteira, mas agora ele é outra pessoa, né? Por isso ele é uma vida transformada agora, né? Não à toa eu deixei grifado aqui antes que foi inútil, atualmente porém é útil a ti e a mim, porque o nome Onésimo, aliás, Paulo faz até um jogo de palavras aqui, porque o nome Onésimo, né, ele tem o significado de alguém ser útil. Mas então Paulo fala, Onésimo, o útil, ele era inútil, mas agora ele é útil de novo. Ele ganhou utilidade em Cristo Jesus, né? Então, se você acompanha isso, o boletim da igreja, se você lê os textos devocionais, talvez você não lembre, mas em janeiro de 2021 eu escrevi sobre esse texto, uma breve devocional sobre esse texto, e eu peguei de lá, né, o que eu escrevi aqui, que Onésimo era um escravo que havia roubado o seu senhor, Filemão, mas foi transformado pela graça, que o capacitou a realizar atividades proveitosas. Sem Cristo ele era inútil, ainda que seu nome significasse útil, mas em Cristo ele se torna útil. Por que alguém é inútil sem Cristo? Queria ouvir o que vocês pensam sobre essa questão. Alguém sem Cristo é inútil. Por quê? Mesmo alguém que faz caridade, que ajuda os pobres, mas não crê em Cristo, ele é inútil, então? Porque ele não tem relacionamento com Cristo, é isso? Vamos lá, que mais? Porque as ações dele estão achadas como pecado. Então como ele não tem o Espírito, ele não pode fazer algo para Deus, através de Deus, para glorificar Deus. Ele vai fazer para ele, pecado, a motivação é diferente. Legal. Então o que a gente chama de boas obras, ela só tem valor, só tem significado em Cristo, é isso? Então é exatamente isso que Paulo está falando. Não, acho que talvez as pessoas não têm um conhecimento da coisa de Cristo, mas ele sabe, como ateu, né? Ele não, por exemplo, não vê Cristo ou não ouve a palavra, uma coisa parecida, mas ele faz muitas coisas que agrada a Deus no que ele faz. Não sei, nem isso. Estou entendendo. Agora, quando a gente pensa alguém que não crê, que não desfruta do relacionamento com Cristo, às vezes ele faz coisas que Deus aprova, porque nós, por exemplo, pega a caridade. Nós precisamos ajudar os pobres, né? Agora, pensando no relacionamento daquele indivíduo com Deus, não tem significado em Cristo. O pobre vai ser beneficiado, porque Deus usa até mesmo o incrédulo para promover a glória dele. Mas eu estou pensando aqui justamente na utilidade do reino. E como que alguém pode ser útil ou inútil, né? Então, quem não pertence ao reino, ele pode fazer, porque se a motivação dele não estiver correta, ela não vai ter valor. Mas valor em Cristo. Mas Deus pode usar essas ações para a sua glória, para abençoar outras pessoas. Eu pensei, de ter ouvido que Onésimo também, ele foi isso, ele tinha boas ações. A gente podia saber ele não sei se alguém tinha falado para ele, mas não tem. Parece que ele fazia coisas que não era só coisas ruins que ele fazia. Quando a gente olha para o texto aqui, a gente vê que Onésimo, para Filemão, ele era inútil. E agora ele se tornou útil. E o ponto aqui que faz essa transição é justamente por causa da conversão dele, do arrependimento dele. Possivelmente ele havia roubado Filemão, e aí ele fugiu. Teve algum período aí, por exemplo, entre ele e Paulo, para sair
encontrar Paulo, qualquer coisa, para poder mudar. Sim, com certeza. Um perigo. Com certeza, teve um encontro de Paulo com Onésimo aí, onde houve aí uma pregação do Evangelho, certamente, e a conversão dele. Por isso agora, ele de inútil, agora ele é útil. Mas eu entendi a sua colocação e a gente não pode desprezar isso, porque uma ação em si, ela extrapola um pouco o que a gente está falando aqui, porque com certeza, eu já fui beneficiado, Deus usou pessoas incrédulas para abençoar a minha vida, mas isso é porque é Deus. E a pessoa não tinha nenhum relacionamento com Deus, aliás, mais de um. Então, mas eu estou pensando no significado para a vida cristã, no significado em Cristo Jesus. Alguém que faz uma boa obra pelo simples fato de fazer, sem pensar na glória de Deus, ela tem vamos dizer assim, o prêmio dela, a recompensa dela aqui no plano terreno. As pessoas vão agradecer, as pessoas vão achar legal, bacana, mas diante de Deus isso não vai ter valor. Por quê? Porque na verdade ela está querendo fazer para si. Então a ideia aqui é justamente que quando eu sou transformado pela graça de Deus, eu sou capaz até de fazer aquilo que não seria a minha primeira opção, não seria de fato a minha vontade, mas eu entendo que para o reino de Deus isso é bom. E aí isso começa a ter um valor para o reino, beneficiando o reino. Por isso que a gente começou com duas perguntas aqui. Quanto vale uma vida transformada? E qual é o preço que você está disposto a pagar pela reconciliação? Porque isso vai ter muito a ver com o que a gente vai conversar aqui ao longo da aula. Ok? Oscar, pode falar. Tem uma frase que eu não sei de onde que eu vi, que eu ouvi. Que a fala mais ou menos o seguinte: Deus vai cumprir o propósito dele e ponto final. Cumpre a nós escolhermos se nós vamos estar ao lado como Judas ou como João. Judas fez um ato ruim, mas Deus usou para a glória dele. Exatamente, ele usa para a glória dele aquilo que ele bem entende. Já usou mula, já usou faraó, já usou um monte de coisa, mas essa é uma maneira de você olhar, né? Ele usa, mas não é porque ele usa que a gente vai considerar qualquer coisa, entendeu? Então essa questão, né, da motivação, eu vou fazer por quê? Qual é a minha perspectiva com relação a uma boa ação? Aliás, o que é uma boa obra? Isso, taxar. Eu não tenho nenhum problema em falar que uma boa obra é qualquer coisa que você faz em Cristo Jesus. Até mesmo levantar e ir para o seu trabalho, que aparentemente não tem impacto para ninguém, só na sua vida. Mas é uma boa obra, porque quando você vive em Cristo Jesus, é a sua vida. Você vai fazer aquilo que você precisa fazer com a motivação correta. Lembra que a gente estava falando ontem um pouco na rede, o pessoal, questão de trabalho, de escola, né? Então assim, uma boa obra é uma vida vivida para a honra e glória de Deus, com a motivação correta. Então a gente precisa começar a olhar para... Começar não, né? Precisa se lembrar, né, de se atentar para essas questões, né, da nossa vida e da nossa motivação. Para quem eu faço o que eu faço? E para que eu faço o que eu faço? E aí eu ganho... Isso tem que ganhar significado na minha vida. Alguém transformado pela graça, ele passa a ser útil. Você tem 2 irmãos mais novos que você. Às vezes você pode achar que eles são inúteis, mas em Cristo Jesus eles são úteis. Mas é assim. Então vamos lá. Versículo 12 até o 14. Quem pode ler? 12, 13 e 14. Só para a gente reforçar aqui os textos que a gente está olhando. Mando-o de volta a você, como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que me ajudasse em seu lugar, enquanto estou preso por causa do Evangelho. Mas não quis fazer nada sem a sua permissão, para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. Perceba o que é que
Paulo está escrevendo para Filemon, ele está falando assim, estou te devolvendo um escravo que sacaneou com você, mas você precisa perdoar ele, você precisa recebê-lo, mas recebê-lo de boa vontade, não só porque eu estou falando. E essa frase que está aqui, tá, é muito importante para nós. O princípio de consideração pelos outros, aqui manifestado por Paulo, é um fator de vital importância hoje para uma liderança cristã eficaz. Muitas são as dificuldades que poderiam ser evitadas se aqueles que ocupam cargos de autoridade na obra cristã seguissem o exemplo de Paulo nisso. Cara, não importa se você gosta ou se você não gosta, se você tem afinidade ou se você não tem afinidade, porque em Cristo Jesus você precisa reconsiderar, não, demonstrar consideração pelas outras pessoas. Isso não está em discussão. E Paulo está dizendo, olha, em outras palavras, Filemon, você precisa perdoar. Você não tem escolha aqui. E quando nós, e eu penso, e essa frase aqui está direcionada especificamente a líderes, né? A responsabilidade minha e você que é líder em algum aspecto, né, em alguma área da igreja, né, você precisa ter uma consideração por outras pessoas. Mas isso, eu não estou falando que as pessoas têm que achar que você tem que ter consideração. Você precisa ter consideração. Você precisa respeitar e considerar que são vidas transformadas, que são vidas alcançadas pela graça e precisam, ainda assim, né, caminhar, crescer em Cristo Jesus, amadurecer em Cristo Jesus, para então juntos concluírem e caminharem para a honra e glória de Deus, para a edificação da igreja, para a expansão do reino. Então não se trata de gosto ou não gosto, se trata daquilo que Deus tem feito, né? Se trata de como Deus está agindo. Porque aí a gente começa a evitar muitas dificuldades. Muitas dificuldades. Porque eu deixo de olhar para aquilo que me agrada ou agrada mais, ou desagrada mais. Eu começo a olhar para aquilo que Deus está fazendo. E se eu começo a olhar para aquilo que Deus está fazendo, é decisão minha, opção minha, entrar e literalmente vestir a camisa, né? Ou não. Porque eu estou focando não na pessoa, no indivíduo, eu estou focando naquilo que Deus está fazendo. E eu preciso ser sensível a esse tipo de coisa. Deus está movendo, está movimentando assim. Então não é fulano, ciclano, a pessoa A, B, C ou D. Né? A questão é, eu estou disposto a caminhar nesse rumo, né? Dar continuidade à obra ou não? Aí, se eu estou disposto, é a minha maneira ou é a maneira que Deus está fazendo? São perguntas que você precisa responder, que eu preciso responder o tempo todo. Porque vira e mexe, existem situações no nosso dia a dia, eu estou falando de coisas pequenas, tá? Não estou falando de coisas que assustam, que botam medo, não, estou falando de decisões pequenas. Onde eu preciso estar bem ciente daquilo que Deus está fazendo, com a consciência a visão muito clara daquilo que Deus está fazendo e como ele vai e como eu vou ser útil. É aquela ideia, se eu não atrapalhar já está bom. Mas aí quando eu começo a impor dificuldades e tudo mais, porque não sei o que, tal, disse isso, falou aquilo, fez aquilo outro, aí a gente começa. Agora, nós somos pecadores e nem sempre a gente consegue olhar com essa visão, né? Nem sempre a gente consegue observar e analisar pessoas e situações dessa forma. Por quê? Por causa do nosso pecado, por causa do nosso senso de justiça próprio, por causa do modelo que nós achamos que as coisas devem acontecer, né? A sequência e tudo mais. Então, a gente começa a ter problema por causa disso, por causa do pecado que está
dentro de nós, né? Algum exemplo aqui que vocês gostariam de usar? Alguma questão? Alguma coisa que talvez não soou legal na sua cabeça, no seu coração, você queira colocar aqui? Eu acho, Oscar, que a consideração não só na parte da igreja, mas também da família. Sim. Porque às vezes a desorganização do familiar, ou alguma mania, algum hábito deixa a gente estressado e ao invés de conversar, sentar, etc., tratar o assunto, fica estressado, fica nervoso, desrespeita. E aquela pessoa mora com a gente ama aquela pessoa e a consideração tem que ser primeiro. Sim. O pessoal gosta de usar o termo empatia, né? Mas é justamente isso, né? Eu preciso entender como que Deus está agindo, como que Ele está agindo nas pessoas. Como que Deus está agindo nas pessoas ao seu redor? Já parou para pensar nisso? E como que Deus está agindo em você com relação a isso? A sua sensibilidade e a sua consideração para com outros, pela maneira que a vida ou que situações, desdobramentos têm acontecido, e como que isso é para você? É frustração porque Deus está dormindo, não está fazendo a coisa que eu acho que devia fazer? É alegria porque de fato Deus está agindo e eu estou vendo a vontade dele acontecendo e eu quero que isso aconteça, eu quero me envolver com isso. E como o Oliver falou, você tem o assunto igreja, você tem a família, você tem o trabalho, você tem seu condomínio, seu bairro, enfim, você tem uma série de questões. Então, é interessante a gente pensar nisso, né? E ter essa perspectiva, olha, mas faça de boa vontade, tá? E é o versículo 14, né? Paulo queria Onésimo ao seu lado. Ele fala, olha, ô Filemão, eu estou te mandando ele, mas eu queria ele aqui comigo, né? Então, liberta esse cara de boa vontade, sem ser forçado, de maneira espontânea. Quanto que Deus precisa trabalhar no meu e no seu coração para a gente agir assim? Quanto, João? Por quê, João? Acho que muito egoísta, né? Então, a tendência é a gente pensar mais no que eu ganho e não no que seria bom pra Deus. Então, boa vontade é uma coisa muito forte, assim, menos pra gente. Assim. Mas que eu sei que seria bom, é difícil na hora, assim, você entender e engolir o orgulho, né? Acho que você tocou num ponto muito interessante, né? A gente está mais preocupado em receber do que dar. E é uma coisa que a gente precisa pensar. Quando você decide desenvolver ou estabelecer um relacionamento de amizade, você pensa primeiro no quê? O que aquela pessoa tem para te oferecer ou o que você tem para oferecer para aquela pessoa? Qual é a lógica da sua mente? Como você escolhe um amigo? Pensando naquilo que ele pode te dar? Você escolhe um amigo porque ele é inteligente, porque ele é bonito, porque ele gosta de comer a mesma comida que você, então você junto com ele vai ter várias coisas que te agradam? Ou você escolhe uma pessoa para se relacionar porque você vê que de fato você tem algo para acrescentar à vida dela e você não pode esperar para ver esse tipo de coisa acontecer? Qual é a sua perspectiva com relação a isso? Qual é? A minha opinião, eu geralmente aquilo que a pessoa tem para me oferecer. Eu até jogo uma pergunta para você. Se seria errado eu procurar amizades que me agreguem, de algo que realmente é bom. Não. Procurar, ele me ajuda a crescer em Deus. Errado não é. O problema é você só pensar nisso. Entendi. Porque, de certa forma, você tem... qualquer um tem alguma coisa para acrescentar à sua vida. Não importa. Né? Ontem você falou isso. Né?
Mas a questão é que a gente só pensa nisso. O que eu vou ganhar sendo amigo do fulano de tal? O que eu vou ganhar? Né? Eu nunca pergunto o que eu posso oferecer. Porque normalmente, né, o necessitado sou eu, quem precisa se alegrar sou eu, quem é carente de amizades sou eu, e aí eu busco pessoas que vão preencher isso. Eu estou errado? Não necessariamente. Mas é interessante quando você olha e fala, eu acho que eu posso acrescentar alguma coisa na vida daquela pessoa. Então eu vou me aproximar dela e eu vou oferecer o quê? A minha vida para ela. Aquilo que Deus tem feito na minha vida e como eu posso ajudá-la ou vê-la crescer em Cristo Jesus. Quando você decide ter um filho, é isso que você está fazendo. Você nem sabe quem que vem. Mas Mas eu acho que a gente poderia usar esse filtro para escolher as nossas amizades. Alguns. Eu decidi. Porque Onésimo era um escravo que ele sacaneou o seu senhor. Não era alguém bonzinho que todo mundo queria por perto. Paulo... Qual o filtro para a gente escolher nossas amizades? O filtro, gente, é difícil lembrar das coisas, mas é assim, o meu filtro, ele tem que ser como eu posso agregar alguma coisa na vida daquela pessoa. O que Deus fez na minha vida que eu posso compartilhar para aquela pessoa para vê-la crescer em Cristo. E não o que eu posso receber em troca se eu for amigo daquela pessoa, entendeu? A motivação, ela precisa ser como Deus pode me usar na vida daquela pessoa. O que eu posso oferecer para ela. Isso significa que talvez você se aproxime da pessoa e ela não queira isso, mas isso é uma decisão da pessoa e ela tem as questões dela para aceitar ou não. Mas eu preciso começar a pensar nos relacionamentos, nas amizades que eu vou desenvolver também dessa forma. Porque assim, eu já pensei assim, de me aproximar das pessoas pelo que elas podem me ajudar, me oferecer, mas eu creio que Deus assim me tratou na minha vida isso e tem tratado. E aí hoje eu tenho pensado e orado. Deus guia os meus passos, me conduz perto de pessoas cada vez mais piedosas. Porque no mundo evangélico, vamos dizer entre aspas, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, no geral, tá? Eu estou entendendo. Não são pessoas que temem a Deus. Sim, tem isso. Está muito banalizado, Sim. é assustador. Tem isso, mas também tem cristãos sérios que não conseguem ter essa perspectiva de se aproximar do outro para oferecer algo, sem esperar nada em troca, entendeu? E é isso, literalmente dar a sua vida, né? Não estou falando se tornar escravo do outro, mas você vai dar aquilo que Deus já fez na sua vida, porque você entendeu que pode contribuir com a vida de outra pessoa. E aí, quando a gente se depara assim, a gente tem que se aproximar de pessoas, tá bom, eu posso agregar, já passei por alguma experiência, numa situação, eu tenho desejo de acrescentar, de ajudar, a pessoa não quer. A pessoa acha até que você está sendo arrogante, você eu sei. sabe mais, você é melhor. Mas aí a pessoa não sabe o quanto Deus tem que me levar no fogo. Exatamente. O quanto Deus tem tratado, o quanto Deus tem trazido sofrimento, entendeu? Porque não é nada de mim. Sim. Deus. Então, você percebe como os relacionamentos são confusos, mas é influência do pecado, porque vamos raciocinar de maneira óbvia, lógica aqui. Nós somos membros do corpo de Cristo. Vamos pensar em igreja local. Caramba, no universo que nós temos aqui, quanta troca pode haver, né? Mas às vezes eu quero ficar no meu aconchego ali, na minha limitação, bem restrita. Por quê? Porque são pessoas que fazem bem para mim. Que pessoas que estão sempre, de alguma maneira, trazendo
benefício, um conforto. Isso é errado? Não, porque é papel do corpo. Mas eu, né, como eu estou sendo usado para trazer, para levar, vamos dizer assim, um benefício, um conforto, crescimento para as outras pessoas, a gente às vezes perde essa perspectiva, esse senso que nós temos de chegar até a outra pessoa, né, e oferecer um pouco da nossa vida. Porque foi o que Cristo fez por nós. Ele não ofereceu um pouco, né, ele ofereceu tudo. Mas essa deve ser a nossa perspectiva de relacionamento. Não tem nada errado você ter um amigo que gosta de fazer coisas bacanas, agradáveis. Não tem nada errado, a questão não é essa. O que eu estou querendo dizer é que a gente esquece da outra ponta, entendeu? A gente se apega muito naquilo que traz benefício para nós. E não... uma coisa de duas mãos. Exatamente, a gente só esquece da outra mão, entendeu? Oscar, a gente está tocando num ponto muito interessante, que eu lembrei do TCC do Mário. Não sei se alguém aqui já leu o TCC dele. Não, eu sei que ele fez. A tese principal dele é que a amizade, ela é um dos elementos essenciais para a maturidade cristã. E que o reino de Deus é um reino de amigos. Uhum. E a gente tem enxergado hoje que muitos de nós têm andado na contramão disso. Uhum. Cada vez mais se isolado, em rede social, entre outros, videogame, e no próprio mundo. Uhum. E a gente tem esquecido que para nós alcançarmos níveis maiores na nossa maturidade cristã, é essencial que nós sejamos rodeados de amigos. E amigos não cristãos, cristãos. E a amizade, como você está falando aí, é muito importante. Eu acho que a gente tem que buscar mais ainda sermos amigos entre gerações. Né? Tem o Caleb aqui, tem o seu Naum que já é senhor, então isso é essencial, é primordial para a gente crescer em Cristo. Uhum. E é triste ver como nós estamos andando ao contrário. Sim. Eu não li o TCC do Mário. O que a gente precisa avaliar bem é o que nós definimos, qual é o conceito que nós temos de amizade. Porque eu tenho certeza que cada um de vocês, cada um de nós aqui vai ter um conceito um pouco diferente. Porque tem gente que acha que amigo está perto o tempo todo. Tem gente que acha que o amigo é aquele que está sempre ouvindo os seus segredos, né? As suas... Agora, será que é isso? Então, a gente precisa definir os relacionamentos, entendeu? Então, falando de amizade, falando de relacionamentos, isso que Paulo está propondo para Filemão não é nada mais, nada menos do que a maneira que o cristão deve se relacionar. Então, você precisa pontuar bem isso, você precisa conceituar bem e ter a consciência do que é um relacionamento entre irmãos em Cristo Jesus. Eu tenho pessoas que são assim de coração, que eu falo a cada 2, 3 anos. E cada vez que eu falo a cada 2, 3 anos é como se eu tivesse falado ontem. De tão ligado que somos. Mas essa pessoa não acompanha todos os meus sofrimentos, todas as minhas alegrias, não. A gente se fala de vez em quando. São pessoas que eu considero amigo, mas assim... Então, a gente precisa entender e pontuar bem isso, porque cada um tem uma visão um pouco distinta sobre o conceito de amizade. Tem gente que acha que o amigo é aquele que está disponível nas horas difíceis. Só que se você está ajudando o outro numa hora difícil e não pode... Entendeu? Você está ajudando a pessoa A numa hora difícil. Aí vem a pessoa B. Você não pode, você não é amigo? Entendeu? Então, são questões que a gente precisa levar em conta quando a gente vai definir. Então, pense nos relacionamentos. A sua responsabilidade como cristão, né, é essa. Considerar as pessoas de boa vontade, porque são pessoas redimidas em Cristo, tal qual você foi, você é e você vive. Então é muito interessante isso. Nós vivemos em dias que são complexos demais, os relacionamentos são cada vez mais
líquidos. Tem um livro, Relacionamentos Líquidos. Você já leu esse livro? É interessante. Porque eles escorrem, né? Relacionamento muito superficial, relacionamento muito vazio, né? E esses são os dias que nós vivemos, né? Então a gente precisa, sim, aprofundar essa questão, mas eu acho que está muito mais relacionado a como eu enxergo o outro, né, do que, de fato, o quanto eu tenho de contato. Então, é muito interessante. É discussão para a vida toda, eu diria. Pode falar. A gente está lendo o GP, né, Carol? Essa semana a gente falou sobre isso, né? A gente está lendo Filipenses, né? Ele fala, né? E sim, Obedeçam não só na minha presença. Mas pode falar, pode. Não, pode falar. Não, porque eu tinha lembrado disso, aí foi bom que você falou. Sim. E aí, assim, ele vai falar, né? Aquele viver para mim é lucro, né? Aham. Mas o versículo 25 ele fala, convencido disso, né, de continuar a viver por causa de vocês, né? Aí ele fala, convencido disso, estou certo de que ficarei, permanecerei com todos vocês para que progridam na fé. Outras versões falam de eu vou ficar aqui para proveito de vocês. Exatamente. Eu quero ser útil para vocês. Considerar o outro. Exatamente. É exatamente isso. É muito um exemplo dele. Né? Ele está preso, né? E como quando ele escreve em Filemão. Então, mas é muito bem observado, Júlio, porque é exatamente isso. Eu consigo enxergar que o significado da minha vida é para outros. Para Cristo, mas também para benefício de outras pessoas. Então, assim, a vida cristã, ela requer isso de mim e de você. Não é só de mim, porque eu sou pastor, mas de você também, porque nós somos cristãos. Então, eu preciso olhar menos para aquilo que me alegra, mas talvez não seja olhar menos, mas eu preciso ter alegria em ser útil para outras pessoas. Porque quando eu começo a ter a alegria de ser útil para outras pessoas, né, eu posso pensar em mim, porque a minha alegria vai estar sempre completa. Eu estou sendo útil para os outros, né? Eu estou fazendo, eu considero, eu penso nos outros, eu estou vendo outros crescendo através da minha vida. Isso é muito interessante. Você ia falar alguma coisa, não? Não. Então, o versículo 14, né, e o que a Júlia falou aqui, né, o Senhor deseja de seus filhos sacrifício e serviços voluntários motivados pelo amor. Que amor é esse? O amor de Cristo. O amor de se entregar. É o amor que ele é voluntário e ele é totalmente altruísta. Eu preciso pensar no que eu tenho para oferecer para outras pessoas. Isso resolveria muitas crises que as pessoas têm, de se sentirem desqualificadas, inaptas para desenvolver determinadas tarefas, porque quando eu começo a olhar, né, e pensar, ser motivado pelo amor de Cristo, de como serei útil para outras pessoas, naturalmente eu vou voltar para aquilo que Deus me capacitou. Então, não é eu sou bom nisso, não, Deus me deu essa habilidade, né? Deus me capacitou com determinada habilidade, então é isso que eu vou fazer para beneficiar outras pessoas, né? Eu sou pai de menina e menina gosta de desenhar, né? Então, uma das minhas filhas, ela tem uma habilidade em desenhar e ela faz desenhos para mim, né? E eu fico muito feliz, aquilo alegra o meu coração e é uma habilidade que Deus deu para ela e ela tem prazer em fazer isso. Então, é uma coisa simples? É uma coisa simples, mas como nós começamos falando, o que é uma boa obra? Se não usar aquilo que Deus te fez e te constituiu e te capacitou para a honra e glória dele, ainda que seja trazendo um pouco de alegria para outras pessoas numa coisa simples como um desenho. Então serviços voluntários motivados pelo amor.
Em outras palavras, a igreja não deveria sofrer por falta de pessoas nos ministérios, não deveria sofrer por isso, porque o ideal é isso aqui. E como a Júlia mencionou Filipenses, e é muito interessante, Paulo fala, olha, vocês precisam me obedecer não só quando eu estou aí, vocês precisam obedecer a Cristo independente de onde eu estou, se eu estou preso, se eu estou com vocês, se eu estou vivo, se eu estou morto, tanto faz, porque a responsabilidade é de vocês. Não é, Caleb? Você só obedece a sua mãe quando ela está olhando assim? Ela pede para você arrumar o quarto, e quando ela sai, você fica lá, não vou arrumar. Aí quando ela volta, você começa a arrumar. Assim. Na hora que eu tô brava, aí ela sai correndo. O cachorro é mais obediente. Então, não é só na presença de alguém ali, né? Olhando. Não, é coisa voluntária, de boa vontade, né? Motivados pelo amor. Né? Vamos ler. Quem pode ler 15 e 16 de Filemão aí? Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, a fim de que você o receba para sempre. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão do Senhor. Gente, isso é muito interessante olhando para o contexto da carta. Olha, talvez, né? Talvez ele tenha sido afastado de você temporariamente, mas justamente para ele ser trabalhado por Deus, e agora ele volta e você precisa receber como um irmão. Se alguém roubasse você e depois voltasse dizendo que tem a mesma fé que você e alguém fala, você precisa receber ele agora, queira ser irmão em Cristo. A gente precisa olhar para a soberania de Deus nessa situação, porque vira e mexe nós somos ofendidos por pessoas e depois de um tempo elas se arrependem e elas vêm pedir perdão, e às vezes nós somos resistentes por causa do nosso orgulho. Não, eu não quero ceder a isso. O que aquela pessoa fez comigo é inaceitável, eu não vou ceder. Essa pessoa precisa se ajoelhar, se rastejar, sei lá, fazer alguma coisa, me restituir em dinheiro, não sei, alguma coisa eu preciso fazer para que eu possa recebê-la em paz, com alegria. Mas será que é isso? Então eu preciso crer que Deus está no controle, até mesmo dessas situações difíceis da vida. Eu preciso olhar para o mover de Deus, até mesmo quando alguém me ofende de maneira dura, mas depois ela se arrepende. Eu preciso entender o que Deus está fazendo. Porque Deus não trabalha só na vida da pessoa. Não é só ela que precisa se converter. Eu preciso rever muitas vezes os meus valores e a maneira que eu vou me relacionar com outras pessoas. Então, nós precisamos levar em conta uma situação aqui. Para um senhor, naquela época, receber um escravo de volta que ele roubou, se ele aceitasse, ele perdia a moral. Não só com os escravos, mas com os outros colegas ali, fazendeiros, vamos usar uma expressão assim. Porque ele foi roubado, ele foi humilhado. Então, aceitar de volta envolve muita coisa. Não é simplesmente, eu te perdoo, vamos lá, tá tudo certo, meu irmão. Não. Tem toda a questão social ali, onde o pessoal vai falar, isso é mole. Os escravos vão falar, esse nosso senhor é mole, olha lá, o cara roubou, fez o que quis, agora voltou, pediu perdão, tá lá. Nosso senhor é mole, eu posso fazer isso com ele também. Então ele perdia credibilidade. Então a questão ela vai um pouco mais no fundo do que simplesmente eu preciso perdoar alguém que me deu algum prejuízo. Tem a questão pública, social. Se eu receber de volta as pessoas, eu já sei que as pessoas vão me taxar disso e daquilo. Aí você pensa em pessoas que são traídas, tanto no casamento quanto em amizade, e precisam muitas vezes receber de volta. Você tem uma série de situações, né, que trazem uma questão de humilhação aí, social. As pessoas falam, nossa, mas como? Fez tanto? Pode falar. Eu tenho um exemplo assim, desse assim, bem. Na verdade, mais amigo do. Mais não, hoje nosso amigo, mas antes era amigo do pai, assim, mas aí
aí a gente soube da história, né, enfim, que o marido traiu a esposa e tal, e aí teve problema com a família e tal, enfim. Aí a moça que ele ficou, né, ela engravidou. E aí a moça morreu. Uma história assim, muito. Ela se suicidou. Nossa. E o bebezinho tinha 1 ano, 1 ano e meio quando isso aconteceu. E aí não tinha família, a avó não quis saber do menino. Aí, assim, a esposa que foi traída perdoou e ainda aceitou o filho. E hoje é filho dela. Assim, ela trata como se fossem os filhos, como normal. Então, assim, além de perdoar o marido, né? Enfim, ter aquela coisa ainda de será que ele vai me trair de novo? E nem são cristãos, né? Tô falando de. Hoje Olha eles só, são, graças a Deus. Mas na época não eram convertidos. Então, assim, além do marido ainda assumiu o filho que. É interessante isso, né? Então então é possível, né, em Cristo Jesus fazer esse tipo de coisa, né? Mas então a gente precisa olhar, Deus é soberano, Ele está no controle disso? Sim. Se eu creio que Deus é soberano, até nessas situações, eu preciso me lembrar de que Ele está agindo, né? E isso aqui é muito importante, tá? O cristianismo não visa ajudar um homem a escapar do seu passado e fugir dele. Ele capacita um homem a enfrentar o seu passado e superar. A nossa tendência é querer fugir do passado, dependendo da situação. A nossa tendência é essa. Mas em Cristo Jesus, né, nós temos todas as condições de superar o nosso passado. E os nossos erros e os erros de outros para conosco. Lembra de Noemi, quando ela voltou? Não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque Deus me fez amarga. Nossa. De fato, tinha acontecido muita coisa ruim. Perdeu o marido, perdeu os filhos, estava lá com a nora. Ela relutou para superar o passado. Tanto que ela falou, eu não quero que vocês me chamem de Noemi, não, me chamem de Mara. Porque Deus me fez amarga. Então, nós precisamos olhar para a maneira que Deus age e nos lembrar de que Ele nos dá a capacitação toda para perdoar e para, de fato, lidar com a questão. Eu não estou dizendo que você vai esquecer, porque talvez você nunca esqueça. Eu duvido que alguém esquece o dia que foi estuprado. Eu duvido. Mas é possível perdoar. Em Cristo, pode até ser que a pessoa esqueça. Deus delete da memória da pessoa. Eu acredito que seja possível, mas normalmente não é assim que acontece. A pessoa começa a entender e o perdão, então, o perdão que Cristo coloca no coração da pessoa ajuda ela a lidar com isso. Assim, a minha experiência é uma situação dolorosa, mas como Deus dá como Deus caminha junto com a gente, lado a lado, segurando a mão nos piores momentos. E usa isso para moldar o nosso caráter. Sim. Exatamente. Com certeza alguém... graça, né? Com certeza alguém daqui já ouviu falar sobre isso. Uma vez eu e a Vivian acompanhamos por poucas semanas, eu diria, uma jovem senhora que ela lidou com a questão do perdão por 28 anos. Ela não conseguia perdoar o marido dela por 28 anos. Ela tinha 30 de casado. E por 28 anos ela não conseguia perdoar o marido. E aí ela nos procurou tudo em poucas semanas. Ela entendeu a necessidade de perdoar o marido. Isso transformou a vida dela, que por consequência transformou a vida do marido e transformou a vida da família. Foi um processo. E eu falo para vocês sem problema nenhum, eu não fiz absolutamente nada. A gente só leu a Bíblia juntos e oramos. Eu não fiz nada, tá? E ela já tinha procurado uma série de ajuda, enfim. Porque 28 anos a pessoa vai procurar ajuda em algum lugar. Né? Mas por quê? Porque a pessoa entendeu a importância do perdão.
e a lidar com as questões do passado. Mas Deus deu a mim e a Vivian o privilégio de ver uma família toda restaurada a partir de uma decisão de uma pessoa. Eu decido não mais lutar contra isso e perdoar aquilo que aconteceu. É tremendo, né? É uma coisa muito interessante. Eu acho que Deus nos leva mais ainda. Na minha experiência, Deus me levou a mostrar para a pessoa que ela recebeu o meu perdão e pregar o Evangelho. Deus estava aberto a receber qualquer um que estava disposto a se arrepender. E aí a gente não sabe, né, o que aconteceu. Deus sabe. Fica nas mãos dele. Mas é muito interessante, né? E nos dias que a gente vive, as pessoas têm por hábito já, né, se vitimizar, né? E a gente olha para um acontecimento do passado, quando você vê exemplos bíblicos, alguns deles, pegava um exemplo do passado e transformava aquilo em força para ele, porque Deus ajudou ele a superar determinada questão, e aquilo era motivação para ele seguir em frente. Exemplo, Davi quando foi lutar com Golias. Eu já matei urso, já matei leão. Quem é você para me desafiar? Nos dias de hoje, eu lutei com um urso e leão, eu sou um coitado, sofri demais, estou traumatizado. É isso que as pessoas falam. Mas Davi, não, Deus me ajudou a superar e agora não vai ser diferente. Mas normal, hoje eu estou traumatizado. Por quê? Porque... Mas você não matou o leão? Matei, mas... eu quase fui mordido, você não sabe como é isso, tal, viu? O bafo do leão ali, só de eu sentir o cheiro, eu já fico com medo, vontade de chorar. Hoje é assim. Mas Davi não. Eu matei, foi pelo Senhor e agora não vai ser diferente. Né? Então, são questões que a gente tem que encarar. Né? E a questão de Filemon aqui com Onésimo, né, no versículo 16, recebe ele não mais como escravo, né, mas como irmão. O Senhor e o escravo deveriam desfrutar da unidade e comunhão espiritual enquanto adoravam e ministravam juntos. O relacionamento, toda essa hierarquia deixa de existir num plano espiritual e agora são irmãos em Cristo. O Senhor e o escravo precisam viver em unidade, né? Precisam viver de uma forma harmoniosa, né? Adorando e ministrando juntos para a honra e glória de Deus. É isso que... Então Deus transformando um relacionamento, Deus mudando os corações e trabalhando na vida das pessoas de forma que não tem mais senhor e escravo. Tem em determinado aspecto, mas naquilo que realmente importa, não tem. Não tem. Versículos 16 e 17. Paulo falando, não como escravo, mas muito acima de escravo, como irmão em Cristo. E o versículo 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Paulo está falando, olha, o que difere ele de mim é que eu sou apóstolo e ele não é, mas nós estamos todos no mesmo barco. Somos transformados pela graça, resgatados por meio da graça em Cristo Jesus e podemos desfrutar então de um relacionamento transformado. Por isso que eu coloquei aqui. Este versículo expressa o cerne do pedido de Paulo, que se baseia em sua convicção de que o Evangelho de Cristo transforma as relações humanas. Visto que Filemon e Onésimo foram unidos a Cristo, ambos pertencem a uma única família de Deus. Onésimo, escravo, tornou-se irmão de Filemon. Ao abraçar Onésimo, Filemon pode dar o testemunho do poder do Evangelho para transformar e reconciliar. Vocês conhecem a história da Corrie ten Boom? Uma judia, uma holandesa, que recebia e hospedava judeus na sua casa durante a guerra. E ela viu coisas tenebrosas, né? E um dia ela viu lá,
bom, ela foi para o campo de concentração, tal, depois ela começou a hospedar judeu na casa dela e tudo mais. Tem filme, tem livro, você pode pesquisar, tem resumo. Mas é muito interessante o que ela fala. Num dia que ela chegou numa igreja e ela viu lá uma pessoa do exército alemão e a pessoa que matou um parente dela. Agora eu não lembro se foi só um parente ou se foi pai, mãe, irmão, tudo mais. E quando ela viu, ela ficou em choque. E ela estendeu a mão para cumprimentar, porque ela entendeu que aquele agora era um irmão em Cristo. E ela descreve toda a sensação que ela teve quando ela abraçou aquele homem, né? Lembrando de que sim, ele tinha feito um dano irreparável na família dela, na vida dela, mas que agora ele era tanto quanto ela, né? Perdoado e amado por Deus, e por isso eles poderiam desfrutar de um relacionamento, né? Pelo menos naquele momento, de dar a mão para o outro, de se abraçar, porque são irmãos em Cristo, né? Então vale a pena a gente olhar para essas questões da história, né? Porque foi uma pessoa que de fato ela arriscou a vida dela, porque ela hospedava, escondia judeus na casa dela. Tinha fundo falso, uma série de coisas. Mas no final, na fase final da vida dela, ela teve essa oportunidade de encontrar alguém do exército alemão que tinha feito um dano irreparável para ela. Mas ela, ainda assim, por causa do amor de Cristo, ela foi capaz de perdoar, né? Então o Evangelho ele traz essa transformação, essa reconciliação, e é disso que a gente está falando, né? Relacionamentos transformados. Onésimo, no status social mais baixo do mundo romano, um escravo sem direitos, estava em um plano espiritual igual ao do seu dono Filemão e ao apóstolo principal, né? Eu coloquei apóstolo principal porque eu estou citando um autor aqui, que é o apóstolo Paulo, tá? O status social é completamente diferente do status espiritual. Todos nós somos aqui redimidos, pecadores redimidos, salvos pelo sangue de Jesus, né? E é isso que nos faz iguais, é isso que nos permite ter a comunhão uns com os outros, e é isso que nos permite desfrutarmos de um relacionamento transformado pela graça, para que a gente aplique o perdão de Cristo em nós para outras pessoas diariamente, né? Porque diariamente a gente tem problema, a gente tem conflito, a gente tem coisa para resolver. Aqui eu coloquei Efésios 2, 5 a 7, só para a gente lembrar disso, né? E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza de sua graça e bondade para conosco em Cristo Jesus. Por que eu sublinhei nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus? Porque Deus nos tirou do lugar da posição mais baixa que poderíamos estar e nos transferiu para a posição mais alta que nós jamais conseguiríamos estar pelos nossos esforços. Foi isso que Ele fez com Onésimo e Filemão, mas é isso que Ele fez conosco. Porque assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus é algo que, pelo nosso esforço, pela nossa capacidade, nós somos incapazes de fazer. Alguém fez por nós. E antes disso, nós estávamos aonde? Mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Mas Deus literalmente nos tira de uma condição muito precária, né? E nos coloca numa posição muito privilegiada. Nosso saldo bancário antes de conhecer a Cristo não era zero, era negativo e bem negativo. A gente não pode achar que a pessoa sem Cristo é como se estivesse com a conta zerada e quando ela conhece a Cristo ela tem um saldo positivo. Não, quem está sem Cristo tem um saldo bem negativo porque a sua vida inteira não consegue cobrir aquele saldo. Mas Cristo vem e transforma isso num saldo tão positivo, né, que também nem com a nossa vida nós conseguiríamos acumular riquezas como Ele nos deu.
Então ele nos tirou de uma posição muito baixa e nos colocou na posição mais elevada que nós poderíamos sequer, né, sonhar ou imaginar. Para a gente concluir aqui, versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Como que Filemão reanimaria o coração de Paulo em Cristo? Perdoando Onésimo. Então, ao perdoar Onésimo, Filemão manteria a unidade da igreja de Colossos e traria alegria ao apóstolo amado. Né? Relacionamentos transformados têm a ver com isso. Nós temos várias esferas de relacionamento na nossa vida, em qualquer âmbito que você quiser. Mas eles só serão transformados por Cristo e eu preciso ter a perspectiva correta. Então, como eu falei no começo, eu queria fornecer subsídios para você. Né? Quanto vale uma vida transformada e qual é o preço da reconciliação? Até onde você está disposta a ir para uma reconciliação? Eu espero que de alguma forma isso te dê uma direção, né? Para que nós entendamos de que eu preciso estar disposto a pagar o preço que for para que tenha um relacionamento transformado em Cristo Jesus. Se precisa perdoar, tem que perdoar. Se precisa pedir perdão, tem que pedir perdão. Se esforçar dentro daquilo que Deus me deu para manter a paz com as pessoas e lembrar que isso não significa esquecer o que o outro fez, mas significa lidar a maneira de Cristo com aquilo que a outra pessoa fez ou faz. Porque esse é o nosso chamado, essa é também, né, o nosso chamado e a nossa responsabilidade. Não queira esquecer o que os outros fizeram para você, porque talvez você nunca consiga e você vai se frustrar. Mas busque em Cristo respostas para você lidar com essas questões e lidar de maneira bíblica. Talvez você não queira andar abraçado com alguém que te ofendeu alguns anos atrás. Você não precisa fazer isso, mas é sua responsabilidade lidar bem com aquela situação para que aquilo que a outra pessoa fez não atrapalhe, não influencie a maneira de você se relacionar, de você olhar, de você pensar naquela pessoa. Preciso conseguir pensar em alguém que fez mal para mim da seguinte forma: me sacaneou, me ofendeu, doeu, mas em Cristo Jesus encontra perdão e eu perdoo. Não é esquecer, é saber lidar. Sim? Eu quero compartilhar assim uma experiência minha, que eu perdi meu pai com 14 anos. Uhum. Ele foi assassinado, foi um assalto que ele sofreu. E isso ficou no meu coração durante muitos anos. Essa mágoa, porque as pessoas não foram presas, não teve condenação, não teve nada humanamente falando. Mas eu comecei a pedir a Deus, e foram anos pedindo a Deus para tirar esse peso de mim. E isso já faz muitos anos, mas eu só consegui perdoar recentemente. E a paz que Deus concede, quando isso acontece, é uma coisa que não tem como explicar. Sim. Então, às vezes eu fico pensando, gente, se essa pessoa aparecer na minha frente hoje, qual que é a minha reação? E hoje eu posso dizer que eu perdoei, eu não tenho mais Amém. essa mágoa. E só com Deus, só com Deus mesmo. Graças a Deus por isso, Carol. Isso é um testemunho muito forte e tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então, Deus seja louvado pelo que Ele fez e faz na sua vida, né? Que Ele conserve isso em você, né? Para que você consiga sempre se lembrar do amor de Cristo, aquilo que Ele fez em você e continua fazendo. E, quem sabe, pode fazer na vida dessas pessoas também. A gente nunca sabe. A gente nunca sabe como Ele vai agir e quando. Então, é sempre bom estar preparado. Mas que Deus te abençoe. Muito bacana. Precisamos nos lembrar dessas coisas. Perdão é essencial para nós. Perdão é essencial. Alguma coisa que vocês queiram colocar mais? Nada?
Beleza, Calé? Tá copiando, né? Pastor, a gente pode dizer assim que Paulo também está usando da autoridade dele para dar uma... Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque ele é apóstolo, né? E ele tá... É aquela motivação dele. Enquanto eu estiver vivo, eu quero que vocês vivam bem, né? Então, mas ele é cuidadoso também. Ele fala, olha, eu não quero que você faça isso só porque eu estou falando, porque ele sabe da autoridade dele. Então ele quer lembrar a Filemon justamente da responsabilidade que ele tem em Cristo, e vindo de alguém que é autoridade, isso tem que ter um peso, né? Então eu creio que sim, né? Eu creio que é possível que ele esteja usando também. Mas ele mesmo fala, olha, como ele sabe da posição dele, né? Ele fala, eu não quero que você faça isso por obrigação, né? Mas de boa vontade, de livre vontade, mas você precisa considerar essa questão. Porque tem um versículo lá em cima, né, que fala, ô Paulo velho, né? Aham. Meio que assim, ó, eu já tô velho pra isso, tô preso. Aí ele dá algumas justificativas. Exatamente, mas é assim, Mas é interessante pensar. Certo, gente? Vamos orar?